Bom, meu amor, no mínimo, todo mundo tem pelo menos uma limitação fatal. Talvez você esteja pensando, mas é fácil para um psicoterapeuta falar o que você tem que fazer, porque ele está analisando do lado de fora. Agora, o X da questão é que Fly passou por muitos perrengues na vida, sabe? Muitas situações difíceis e tristes. E essas situações lhe causaram inúmeras limitações fatais. Então, a partir do capítulo 16, ele vai contar um pouco da própria história. Bora lá? Eu tenho certeza que você vai se identificar com boa parte. As limitações são pessoais, minha história. Então, ele conta que quando criança ele tinha muita dificuldade em aprender, tinha dificuldade tanto em ler quanto também em matemática, e até hoje ele tem dificuldade com matemática. Mas é o seguinte, ele nasceu numa família difícil. Por quê? Porque o pai dele já tinha um casamento, teve um caso extraconjugal e a pessoa engravidou. E o pai pertence a uma família tradicional no sul dos Estados Unidos. Então os avós ficaram muito bravos. Então o que fizeram? Você engravidou a moça, então você vai se separar da sua esposa e vai casar com a moça. Porque nós não vamos aceitar um neto ilegítimo. Então vocês imaginam o peso já nas costinhas dessa criança. Porque os pais já se casaram sem se gostar, já se casaram por causa de uma gravidez e apontavam o Fly como culpado, sendo que na verdade ele era a principal vítima. Só que assim, quando criança, ele sendo vítima de ódio, sendo vítima de desamor, porque ele fala que a mãe dele tinha uma raiva dele, que ela olhava feio para ele o tempo todo, xingava. Então ele não entendia por quê. Então na cabecinha dele assim, ele achava que era porque ele era uma criança má, que ele não merecia ser amado, sabe? E outra, os pais eram aqueles que viviam na igreja, que aparentemente era a família Doriana. Só que em casa não era nada daquilo, era xingamento, era clima pesado, ele apanhava muito. Ele conta que uma vez o pai deu uma surra tão grande que ele desmaiou de tanto apanhar. A hora que ele recobrou consciência, ele continuou apanhando. Da mesma maneira, o irmão dele mais novo. Então, durante muito tempo, ele ficou se culpando por ser uma criança malvada. Olha só que dó, como que era a cabecinha dessa criança. Para ajudar, ele ainda repetiu a primeira série. Uma professora percebeu que ele era uma criança emocionalmente carente, reuniu a ele também outros que iam repetir a série e falou o seguinte: olha, ano que vem nós vamos precisar de uma ajuda, de uma assessoria para ajudar as crianças que estão chegando à primeira série a se adaptar à escola. Vocês não podem nos ajudar? Olha que sensibilidade. Só que vocês precisam pedir autorização dos pais. Daí ele foi todo contente, contou a história para a mãe sabia, lógico que não era esse o caso, mas assinou a autorização, porque ele não sabia ler, não sabia nada. E assim foi. E ele conta que depois de muitos anos ele descobriu a verdade. E ele ficou muito frustrado, muito envergonhado, porque ele não ajudou ninguém, muito pelo contrário, ele foi ajudado. Mas ele fala, desde aquela época eu já tinha esse lado, essa vontade de ajudar as pessoas, de ajudar as crianças. Então isso ficou muito vívido nele. Bom, só que causou muitos estragos. Essa mania que a mãe tinha de bater nele, de o pai bater nele, de desprezar. Ele fala que a única paz que ele sentia quando ele estava na fazenda dos avós. Era o único amor que ele conhecia de verdade, assim, de sangue, né? Então, só que depois os avós faleceram e não tinha mais quem o protegesse. Então, assim, por conta disso, ele desenvolveu as limitações de ser muito protetor, que é o docinho de coco, e também de ser
agressivo, de ser um vulcão, de ser um rolo compressor. Quer dizer, ele desenvolveu tantas coisas porque era simplesmente uma forma dele se proteger. Por outro lado, o irmão dele mais novo desenvolveu a agressividade, ele é extremamente agressivo. E ele conta como que é importante você colocar esses esqueletos para fora do armário, porque se você não encará-los de frente, você nunca vai conseguir seguir adiante na vida. Então, primeiramente, assim, depois de adulto, ele se reúne com o irmão, daí ele toca no assunto e ele fala: olha, eu não entendo por que eu apanhei tanto mais que você. Daí o irmão fala: é simples essa, porque eu não tinha medo. A primeira vez que o nosso pai bateu em mim de verdade, que ele me machucou, eu falei pra ele, eu olhei bem nos olhos dele e falei: a próxima vez que você fizer isso comigo, eu te mato. Então, quer dizer, ele enfrentou o medo, apesar de tudo. E Flapping, como era mais recuado, era sempre vítima de couro. Ele até conta numa ocasião que ele chegou da piscina todo feliz, de bicicleta e tal. A hora que ele passou pelo corredor, a mãe dele bateu, mas bateu, mas bateu, mas bateu. Isso daí é para você aprender a não fazer a gente passar mais vergonha. E ele não entendeu nada, né? Eu tinha 8, 9 anos na época. Daí ela falou: e você vai ver a hora que seu pai chegar. Daí foi outro couro. Ele falou que foi uma das surras assim mais memoráveis que ele já levou na vida. Depois que ele descobriu que quando ele entrou na piscina, as pessoas viram os vergões nas costas dele, ligou para a mãe perguntando se ela precisava de ajuda, se ela também era vítima de violência. Então você vê, a inocência dele acabou condenando também, ou condenou. E é isso, gente. E quantos não passam por esse tipo de trauma, esse tipo de situação, né? Geralmente os pais que não receberam amor também não sabem dar amor. Então ele conta a necessidade de você se entender com seus pais, sabe? Por mais doloroso, por mais difícil que seja. Por quê? Porque senão você nunca vai conseguir se desprender e curar essas feridas emocionais. Com o tempo, os pais dele se separaram. O pai morava lá no Texas, a mãe morava 2 horas de distância. Mas um dia ele via os dois só uma vez por ano, geralmente final de ano. E era assim, uma coisa muito fria. Chegava, apertava a mão do pai, trocava uma ideia e ia embora. Daí ele falou: não, esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou abraçar meu pai. Então ele conta que a hora que chegou lá na fazenda, o pai já veio com a mão esticada, ele pegou, deu um abraço, e o pai ficou chocado, assim, ó. E ele fala assim: foram uns minutos que para mim durou uma eternidade. Só que daí depois ele soltou o pai, olhou bem nos olhos, falou: pai, eu te amo. E o abraçou novamente. A hora que ele fez isso, o pai desmoronou, chorou, 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 chorou. Daí sentou um de frente pro outro e puseram todas as mágoas para fora, sabe? O pai pôs todas as mágoas para fora, ele também pôs todas as mágoas para fora, e eles acabaram entrando num entendimento. E isso foi bom, porque logo depois o pai já estava bem doente, na fase terminal do câncer, e ele pôde cuidar do pai e pôde se despedir dele sem nenhum ressentimento, nenhuma dor. Então a relação dos dois foi curada. E depois foi com a mãe. A mãe, aliás, o convidou para um almoço, daí ele foi com a esposa, e a mãe falou, né: Flávio, eu quero, por favor, que você me perdoe, porque você precisa saber porque eu não gosto de você. Então imagina você escutar isso da sua mãe. E daí ele fala: não, mãe, fica em paz, eu sei que você se casou forçada, que você se casou por causa de uma gravidez. Ele falou: me dói, mas eu te entendo. Daí ela fez questão de pedir desculpa, de falar que se arrependia. E ele sabe, como psicoterapeuta, que ela fez o melhor que ela podia ter feito no momento, embora não fosse o suficiente, entendeu? Então isso é um incentivo para você também, que às vezes tem essa ferida emocional. Que a hora que você resolver tirar toda essa dor,
colocar para fora toda a mágoa, todo esse fel que você guarda em você, além de você sentir um alívio emocional muito profundo, você vai conseguir seguir a sua vida em paz e vai conseguir lidar com as suas limitações fatais de uma maneira muito mais eficiente. Bom, né? Eu ia ler, mas assim, vocês sabem, eu sou uma pessoa muito emotiva e eu não ia conseguir ler sem chorar, então eu preferi resumir a história. Daí ele fala assim, a cura é uma escolha. Então ele fala, né, que pouco depois de escrever o livro, que ele se reuniu com o irmão, depois com o pai e com a mãe, e dessa maneira ele se curou de toda a dor. As limitações pessoais são assim, são pessoais e nos prejudicam de várias maneiras. Algumas são inatas, outras vêm de experiências que temos na infância e há outras que adquirimos pelo caminho, quando se dá carona a alguém perigoso na estrada imprevisível da vida. Porém, não importa de onde vieram as suas, todas têm algo em comum. Se você não as identificar e se libertar delas, com certeza impedirão que alcance seus maiores planos, esperanças e aspirações da vida. Então liberta, solta, deixa ir, sabe? É difícil? É. Principalmente quem tem, muitas vezes, tem pessoas que teve pais carrascos, né? Que além de bater, abusava fisicamente, né? Quantos casos a gente vê de pais abusadores? Você é obrigado a amar? Não, você não é obrigado a amar uma pessoa que abusou de você. Mas você tem que respeitá-lo, porque ele te deu a vida. Apesar de tudo, se não fosse ele, você não estaria aqui. É uma coisa difícil da gente admitir, mas é fácil de entender, não é verdade? Então, assim, esse livro é muito legal por isso, porque o psicoterapeuta que está nos ajudando também passou por tantas e boas, sabe? Por tão poucas e boas na vida, e ele sobreviveu a tudo isso. Então, é isso, gente. Conta pra mim. Me fala, o que você achou dessa história maravilhosa? Eu vou amar saber a sua opinião. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Para mim é muito importante que você deixe o seu joinha, porque é uma forma do YouTube ver que o vídeo tem relevância, sabe? Que de alguma forma ele te ajudou, que te interessou. E a gente vai trocando essa energia gostosa. E não se esqueça, se você quiser adquirir o livro, é só você clicar no link no primeiro comentário e adquirir. Tá bom? É um investimento muito baratinho que vale super a pena. Beijo, até o capítulo 17.